Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe um novo reporte mensal de oferta e demanda. Números que quase nada mudaram para soja e para milho, em especial para a safra 24-25. Agora, no trigo, a gente já teve mudanças mais robustas e que chamaram um pouco mais de atenção. Ainda assim, o mercado trabalha com certa lateralidade e é isso que a gente vai tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E como hoje é quinta-feira, é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, e ele está de volta, Matheus Pereira, diretor da Pátria. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os patriotas, conterrâneos que estão nos assistindo. Estou muito feliz em poder estar abrindo essa quinta-feira aqui com você de novo, minha amiga. Que bom ter você de volta. Matheus Pereira, e você já volta num dia após o relatório do USDA, mas um relatório morno, um relatório sem qualquer mudança muito expressiva. É normal para esse boletim desse período, já que a safra norte-americana está em desenvolvimento? Aliás, você acabou de voltar dos Estados Unidos, né, Matheus? Exatamente, Carla. Estive por lá em regiões do sul do cinturão agrícola, assim como grande parte do delta do Mississippi, né? Toda a região ali que é responsável por quase um terço da produção nacional. Estarei voltando para os Estados Unidos agora para trazer em foco para a clientela pátria em agosto, né? Rodando todo o cinturão agrícola também. E sendo bem objetivo, né, Carla? É normal o SDA, né, do relatório de junho ser um relatório mais morno? Não é normal sobre as circunstâncias que vivemos. Se tivesse tido, né, uma safra regular no Brasil, uma safra satisfatória, onde não estaria sendo colocado em xeque a dimensão da produção total brasileira, tudo bem. Poderíamos sim tratar como um SDA de junho um pouco mais normal, né, sem grandes alterações. Só que já são quase 5 meses consecutivos, Carla, que o mercado espera por cortes da safra, tanto aqui brasileira quanto argentina, que não sofre por problemas climáticos, mas sofre por problemas de pragas, né? Realmente, a qualidade da lavoura argentina foi deteriorada nessa reta final de ciclo, né? Então, seria mais comum a gente ter, nesse quinto relatório de frustração que o mercado esperava, né, reduções da produção brasileira e argentina, era esperado, sim, um relatório um pouco mais condizente com a realidade aqui da América do Sul, cara. Então, um relatório que a gente foi tido ontem como baixista, porém, né, que logo, logo ele passou pelo descrédito do mercado, né? Assim que foi publicado, justificou quedas temporárias, porém, logo que os algoritmos deixaram de operar e entraram as cabeças, né, colocando ordem no mercado, o mercado voltou à estabilidade, Carla. Agora, Matheus, a gente pode dizer, portanto, que o mercado está carente de novas notícias, novas e fortes notícias que possam ali direcioná-lo melhor, ou ele está muito focado em acompanhar essa safra americana e é só para isso que olha nesse momento, pelo menos na Bolsa de Chicago? Carla, assim, era. Se a gente tivesse tido, né, realmente uma redução mais significante da safra, né, aqui no Brasil, teríamos sim um movimento um pouco maior. Só que é comum essa época do ano, né, a especulação do mercado agrícola está focada para esse novo ciclo norte-americano. É por isso que a pátria está em campo, né, realmente rodando as lavouras norte-americanas desde o plantio. E agora sim, temos na base sazonal do mercado, Carla, um mercado muito focado realmente na construção da lavoura norte-americana, que até então, Carla, já adianto que é uma safra que vem se desenhando de maneira regular, alguns probleminhas, algumas dorzinhas de barriga, como é comum um país com uma dimensão tão grande quanto os Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Os norte-americanos é mais longitudinal, o Brasil mais latitudinal, né? Mas são países de dimensões quase continentais, que sempre sofrerão com pequenos problemas climáticos, porém bem diferente, viu, Carla? Quando a gente olha para a safra atual 2024 norte-americana, o padrão climatológico é muito diferente do que foi observado em 2023, que é onde sofreram sim com seca, sofreram com calor excessivo. Este ano sofrem de maneira pontual, nada generalizada, como foi observado no último ano, cara. Matheus, a gente tem uma pergunta aqui do Jonathan Freitas que eu imagino que já, né, já traz nessa composição desse momento da nossa conversa, que é o seguinte: ele pergunta o que podemos esperar para Chicago após o relatório de ontem, que foi algo que você já comentou
parcialmente, mas ele diz assim, ó, principalmente se na segunda-feira os índices de qualidade se manterem ou melhorarem para a classificação das lavouras. Então, acho que é bom a gente entender também como é que vai ser semana a semana, né, com esse índice de classificação. Nessa semana, né, segunda-feira, nós tivemos 72% de lavouras de soja em boas ou excelentes condições, como veio a classificação pela primeira vez nessa safra. Então, o que essa informação vai trazer para o mercado nessas próximas semanas? Olha, Carla, é muito boa pergunta, tá? Realmente os níveis, né, de qualidade de lavoura serão grandes direcionadores de preço em abertura de semana, tá? É normal a gente ter agora esse movimento mais intenso. E sendo objetivo, cara, assim, a gente anunciou para a clientela, né, quando tivemos essa semana o primeiro relatório para soja, o segundo relatório para o milho, em termos de qualidade de lavoura, alertamos, né, a clientela sobre a excelente, né, quase excepcional condição de lavoura observada até o momento, porém deve sofrer pequenos cortes, tá, cara? Na segunda-feira, nós aqui da Pátria esperamos, né, que para a soja, provavelmente estabilidade, de estabilidade para um ponto percentual de queda em boas excelentes, enquanto que o milho, né, pode sofrer uma redução de 1 a 2% nas condições de lavoura observadas na atualização de segunda-feira do USDA. Tá? Por que dessa redução? Há um padrão mais quente e mais seco estabelecido sobre grande parte do cinturão agrícola, chuvoso ainda, porém mais quente, na região do Delta, que vem sim retraindo um pouquinho da qualidade da lavoura, porém, como eu já disse, nada generalizado. Então, é esperado sim uma pequena redução de qualidade da lavoura agora na segunda-feira, que pode criar um sustento temporário aos preços em Chicago, viu, Carla? Matheus, tem alguma coisa nos mapas climáticos que te trazem algum sinal de alerta para a safra 2024-25 dos Estados Unidos de qualquer natureza? Carla, sim, existem, né? No fenômeno 3.4 do Nino, a gente tem uma neutralidade, não vivemos mais um El Ninho, não temos qualquer chance de viver um Laninha sobre a safra norte-americana. Você tem alguém levantando essa bandeira, esquece, é conversa para boi dormir. Tá? Todos os principais modelos já mostram que a safra norte-americana passará por neutralidade. Pode-se criar discussão sobre a nova safra brasileira, lá no 24, 25, agora no final do ano. Porém, para a safra norte-americana, não há qualquer dúvida em relação à dimensão sobre o padrão climatológico do Nino 3.4. O que temos observado, cara, são outros fenômenos, né, atuando sobre o cinturão, sobre grande parte dos Estados Unidos, né, que poderão sim trazer calor mais intenso, como foi observado em campo. No meu tour de safra das últimas 2 semanas pelo Delta do Mississippi, sul do Cinturão, sempre parar para conversar com algum produtor rural, com algum cidadão, né, com algum morador local, sempre foi relatado, né, assim, isso foi unânime, tá, em todos os estados, passei pelo Mississippi, pelo Tennessee, pela a Georgia, pelo Alabama, tá, então todas, sem exceção, Carla, relatou que o calor atual, né, observado no território norte-americano se assemelha ao pico do verão ao final de julho, agosto, né, norte-americanos agora hemisfério norte, né, que está vivendo primavera, no atual momento, né, enquanto nós aqui no hemisfério sul estamos no outono, entrará agora no final de junho na estação do verão, e o verão, né, no hemisfério norte, quando é tido como os maiores calores, né, as maiores temperaturas observadas, o que foi relatado é que o calor por agora está realmente muito semelhante ao que vem pelo verão. Então teme-se, né, sobre o que virá pelo verão. Se agora já está quente como se fosse o verão, imagina quando realmente daqui 30, 40, 60 dias atingimos os picos do verão, né, no hemisfério norte, e aí sim as temperaturas deveriam estar mais quentes do que o comum, né? Então, é uma pequena preocupação que vai se acendendo, tá? A gente sabe que o calor, ele é prejudicial para a polinização do milho, ele é prejudicial para o florescimento da soja, tá? Porém, ele não é um fator climático tão limitante quanto a seca. Tá? A seca realmente não tem recurso, né? O calor, se a gente tiver chuvas recorrentes, Carla, ele é conduzido, né? Ele é empurrado na pança, assim dizendo, de maneira popular, jargão bem direto e claro para o Brasil. Mas a falta de chuvas, ela é, enfim, ela é inconsertável, né? Onde não tem água, realmente não tem capacidade de desenvolvimento vegetal. Então, é algo sim de se atentar. Não existe inclinação de um laninho ao ninho, como alguns têm aí
equivocadamente levantada a bandeira, é neutralidade, porém existem, né, recorrentes massas de ar quente de alta pressão, causando um calor excessivo, né, para grande parte do cinturão e do delta dos Estados Unidos. Bom, Matheus, como é que isso influencia, principalmente na formação de preços e negócios para a safra 24 e 25 do Brasil? Já já a gente fala do que temos ainda para comercializar da safra, do que restou da safra 23 e 24, mas olhando para os negócios da safra nova, o produtor já vê ali um ambiente de margens de novo mais pressionadas, mais ajustadas, ou o atual momento ainda permite que ele faça negócios um pouco mais atrativos? Qual é a avaliação nesse momento com negócios para nossa nova safra, enquanto a nova safra dos Estados Unidos vai se desenvolvendo? Carla, infelizmente, né, ainda há sim atividades, né, dentro do Brasil que não conseguem enxergar capacidade de lucro, né, que realmente, enfim, tragam conforto à atividade, infelizmente. Existem regiões ali com deságio logístico, né, que perdem na compra do insumo, o insumo chega mais caro por conta da logística, perdem na venda, na composição de receita, o teu grão ele é descontado por uma logística muito problematizada na retirada daquele grão daquela região específica, né, como ocorre em algumas regiões do Mato Grosso, especialmente no noroeste do Mato Grosso, algumas partes também do Mato Grosso do Sul, extremo norte do Mato Grosso do Sul, como também o estado da Rondônia, o sul do Pará, algumas regiões, né, Carla, do oeste aqui do estado de Goiás, assim como o sul do Tocantins, são regiões ali que a logística, né, para exportação ou para importação de insumos, né, exportação de grãos, importação de insumos, ela acaba sofrendo, né, esses deságios e acaba dificultando realmente a formulação de conta. Então, para essas regiões com deságio logístico, né, infelizmente a conta está muito apertada ainda, viu, Carla? Agora, claro, quando a gente vai tratando de regiões mais costeiras, regiões com tráfego, né, um pouco mais, enfim, mais limpo, né, realmente por via rodoviária, a gente tem sim margens um pouco mais confortáveis, não vou dizer extremamente saudáveis, como foram vividas aí nos últimos 3, 4 anos, né, pré-safra 23, 24, né, também que foi uma safra muito problematizada, por conta de margens muito apertadas, até negativas. Então, sendo bem objetivo, Carla, não existe um consenso a nível Brasil. Tá? Se a gente estivesse tratando de estados, né, você tem potencialmente um estado do Paraná, talvez um pouco mais confortável, em algumas regiões, São Paulo também, agora tratando a região central do nosso país, ou do lado oeste do nosso Brasil, né, aí vai entrando grandes problemas realmente demais. Então, paralisando o negócio, cara, infelizmente, o volume de negócio passar para 24, 25 a nível Brasil está muito paralisado, muito quieto. Toda a nossa clientela da base de distribuição, né, de indústrias, de tradings, nos relatam realmente um baixíssimo nível de negócios já realizados. Então, tá aí, mais uma vez, uma safra que vai rodar sempre da mão para a boca. Tá? Assim como a gente observou em 23, 24, essa safra agora 24, 25 no Brasil, ela deve ser ainda mais da mão para a boca. Compras quando necessárias e vendas também só sob circunstâncias de compromissos financeiros, Carla. Matheus, o dólar no Brasil, R$ 5,40, superou ontem e hoje um estudo, né, sendo apresentado que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar em 2024. R$ 5,40. É um outro sinal de, pelo menos de atenção para o produtor que está vivendo esse cenário que você acabou de nos descrever, com um dólar em alta que pode, de um lado, promover preços melhores, mas de outro, alta nos custos de produção. Como é que você está colocando o câmbio nessa análise? Carla, o câmbio é algo que eu bato muito em cima, né, nas minhas palestras pelo Brasil. Agora, no mês de junho, vou rodar 5 estados diferentes palestrando, né, trazendo essas informações em loco. Nessa parte, né, do dólar, eu sempre foco, né, no porquê que tem, qual que é a capacidade, né, qual a correlação da nossa moeda com o mercado internacional, que foi perdida durante o Covid, foi intensificada na problematização política do Brasil. Hoje o Brasil não vive mais uma pandemia sanitária, ele vive uma epidemia política, né, de fato trazendo essa grande aversão aos grandes investidores, à grande especulação, ao capital estrangeiro em ser realocado no Brasil. Eu até tenho, né, Carla, uma parte das minhas apresentações, né, das minhas palestras, onde eu mostro, Carla, o quanto que o Brasil se tornou uma fonte de aversão de investimentos. Eu classifiquei, né, quase 100 economias mundiais, né, todas as principais economias, grandes economias, as emergentes e algumas subdesenvolvidas, né,
aonde o Brasil, dessas quase 100 economias, Carla, ficou em último lugar em 2024, até o final de maio, do interesse do investidor em alocação de recursos. Enquanto que Estados Unidos e China lideram o ranking, né, de alocação de novos recursos estrangeiros, o Brasil dessa lista ficou em último lugar. Último lugar, cara. Atrás de Israel, que está em conflito com Hamas, atrás da Ucrânia, que tem quase 2 anos de conflitos com a Rússia, né? O Brasil, ele vive, né, realmente, como já disse, uma epidemia política que tem dificultado realmente os investidores, né, a criar conforto, a criar realmente um cenário de horizonte, né, para onde esse Brasil vai daqui 1 ano, 2 anos. A gente vê a administração tendo problemas, né, realmente até com a sua própria equipe. Agora teve essa última semana, né, teve resignações da administração do governo federal, teve ali algumas complicações, ferpas trocadas dentre pessoas que deveriam estar mais coesas, enfim, uma incessante busca pelo endividamento, pela tentativa de geração de receita, como foi o caso do PIS/COFINS, a maior conglomerado de frentes parlamentares em coesão, né, para derrubar a MP do PIS/COFINS, né, enfim, tudo indica que vai ser derrubado nos próximos dias, né, veremos. Então, essa falta de coesão justifica ainda novas altas realmente para o dólar. O Brasil, infelizmente, não é uma fonte saudável de investimento, não traz realmente o interesse do internacional em alocar o teu recurso aqui dentro, que acaba mantendo, né, a tendência do dólar altista. O que isso impacta, né? Para a safra 24 e 25, muito cuidado para aqueles que vão fazer novas compras, em especial de fertilizantes que não foram importados. Aquelas regiões que possuem altos estoques, né, de fertilizantes, e aí para a gente entender qual região é realmente, entenda mais o que a gente faz dentro da Pátria, tá? Nos procure nas redes sociais ou no nosso site, patria.gr.br, para a gente entender em que local você está, como que está a distribuição, como está o estoque de fertilizante regional, porque se realmente os estoques de fertilizantes regionais estiverem baixos, não vale a pena a gente ficar esperando realmente para fazer novas aquisições de fertilizantes, pois essas novas remessas de fertilizantes importados virão com dólar 5,40, 5,45, 5,50 Exato. possivelmente, Sim. enquanto que grande parte do fertilizante já importado no Brasil foi colocado para dentro do país a preço aí de 5,15, 5,20. Então tá aí um grande ponto de atenção, viu, Carlos? E eu te pergunto isso porque a gente está numa trajetória e não me parece que ela é muito curta, né, Matheus? A continuidade desse movimento parece bastante clara também diante dos fatores que esse estudo elencou. Agora, como é que a gente está olhando, então, para a safra 23, 24? A gente, ainda tem bastante soja para comercializar, e dois, o produtor vai ter oportunidades importantes aí para concluir a comercialização dessa safra, Matheus? Olha, cara, muito bem. Diferente da safra 24 e 25, onde grande parte da base produtiva não fez custo, e o custo ele é dependente de uma variação de dólar, a safra 23 e 24 já foi formada a custo. De agora em diante, um do custo que vai ter vai ser realmente do uso do capital não remunerado, que é o dinheiro alocado em soja, não na mão, ou o custo de armazenagem, né, que não está diretamente ligado à variação cambial. Então, nessa safra 23 e 24, né, soja disponível, não comercializada, a gente ainda tem sim boas oportunidades de venda de agora nesse segundo semestre, tá? Sustentados pela alta do dólar, juntamente, né, com a elevação dos prêmios de exportação, cara. Mais uma vez, a gente viu tantas pessoas, né, ali nos últimos meses batendo, falando que os prêmios derreteriam de novo, viriam a registrar as mínimas recordes, como foi observado no ano passado. E olha aí, o prêmio batendo 60 pontos positivos, as máximas históricas para a safra 24, registradas agora, nessa semana, dos prêmios aqui portuários brasileiros, né? Então temos tanto prêmios sustentando as altas, assim como também o dólar, né, justificando ganhos na soja disponível física da safra 23 e 24. Então, sim, sendo bem objetivo, né, deveremos ter uma ligeira melhora, assim dizendo, do mercado disponível brasileiro nessas próximas semanas, cara. Matheus, a gente tem recebido muitas perguntas aqui no Notícias Agrícolas, justamente sobre isso, né? É hora de continuar participando do mercado, ou é hora de se retrair um pouco mais, ou essa vai ser uma resposta muito particular, porque na última semana, essa questão da MP do fim do mundo, a MP 1227, que graças a Deus foi devolvida ao executivo, ou ia ser mais uma flecha no coração do setor produtivo, é,
ela desorganizou muito o mercado. Então a nossa comercialização baixou demais, os nossos negócios esfriaram de forma total e completa e o produtor ficou muito reticente. As compradoras também ficaram muito reticentes. A gente já vê uma retomada de certa normalidade nesse ritmo, os negócios já voltam a acontecer de forma um pouco mais intensa, ou tá todo mundo ainda meio cauteloso diante disso tudo, fora os fatores que já conhece, para voltar a um ritmo de negócios mais aceitável para esse momento? Carla, as compradoras tiveram dificuldade na reformulação tributária, né, em entender o que seria repassado ou não, tá? E esquece esse papinho de que quem engole imposto é a intermediação, tá? Não é a indústria, não é a corretora, não é a cerealista, quem engole imposto é a base produtiva, tá? Infelizmente ia cair no colo, e como caiu, né, de quem estava ainda precisando vender soja, produtor rural no Brasil, tá? Então, passamos aí alguns dias, né, de dificuldade nesse entendimento tributário de algumas compradoras, suspendeu tabela, não estava comprando soja, voltaram, né, as compras agora nos últimos dias, com a derrubada, com a derrocada, né, do governo, medida provisória do PIS/COFINS, poderemos ter ali um ligeiro aumento, né, uma reformulação de tabela em cerca de 2, 3% sobre o valor da soja nos próximos dias, tá? Simplesmente pela reformulação tributária após o entendimento, só que ela precisa sim ser devolvida e já ser dar essa segurança jurídica para que essas compradoras não tenham a recorrência, né, ou incorrência da volta dessa medida provisória, tá? Então, os negócios voltaram a ser ofertados, só que a liquidez no mercado ela está baixa, Carla. Vale lembrar que a safra 23/24, aqueles produtores que toleraram a venda até agora, ele consegue ter uma capacidade de carrego um pouco mais extensa. A gente estivesse falando há 60 dias atrás, ou até mesmo 30 dias atrás, cara, ah, com, tratando desse mercado ainda em momentos, né, que as despesas são extremamente elevadas, né, muitos compromissos financeiros a serem rompidos nos próximos dias, acaba que a base produtiva estaria pressionada, né, a vender, colocar dinheiro no bolso e pagar suas contas. No atual momento, né, existe sim um poder maior de retenção, o que reduz, né, a liquidez do mercado. O mercado está um pouco mais parado, não por falta de oferta, mas sim por conta que a base produtiva, agora, no atual momento, né, consegue segurar um pouco mais o produto em mão. Matheus, o William Rodrigues também te manda uma pergunta. Ele diz assim: será que o cavalo passou arriado? Se não fosse o dólar, hoje estaríamos com os preços bem mais negativos. Como é que você enxerga essa pergunta? Como é que você responde o William Rodrigues? Vale, William, boa pergunta, meu cara. Eu até brinco às vezes, né, de que, o si, o si, o si, o si, né? Eu brinco que se minha avó tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta, né? Não era nem minha avó. Então, o si, acaba que hoje temos tido boas oportunidades no mercado, tá? A gente tem sim um mercado um pouco mais sustentado por dólar, sustentado por prêmios, tá? Para aqueles que realmente não se prepararam, né? Foi levado pela euforia, do terrorismo mercadológico, como alguns casos, normal, tá? Sempre tem pessoas causando terrorismo, isso não acontece só no Brasil, acontece em qualquer mercado mundial, né? O mercado só tem liquidez porque tem gente acertando o mercado, tem gente errando o mercado, tá? Não existe, né, consenso realmente entre consultores, isso é comum, tá? Então, não é só, como eu já disse, é um praxe observado só no Brasil. O Brasil é um mercado que precisa de muita fiscalização, tá? Realmente precisa de muito monitoramento interno para entender quem são realmente as pessoas que estão fazendo trabalho sério e quem estão apenas fazendo terrorismo barato. Mas o mercado hoje, sim, cria sustento de mercado de soja, tá? Se é pela variável do dólar, aqueles que se prepararam para ter um dólar em elevação por agora, né, estão realmente muito satisfeitos, né? Aqueles que conseguiram fazer uma trava derivada, né, colocando uma soja travada próxima às US$ 13 por bushel para vencimentos agora, deixou em aberto prêmios e dólar, realmente está sorrindo, né? Tá com as mãos para cima, colocando talvez um ágio de quase 10, R$ 15 acima na saca da soja hoje disponível em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, realmente uma das variáveis compostas na soja reais por saca é o dólar, e ela é a principal. Desde que o dólar rompeu a região dos R$ 5, o dólar se tornou a principal componente de composição de preço da soja brasileira, não é mais o Chicago, tá? Então, desde 2020, né, quando a primeira vez na história o dólar rompeu os R$ 5, o dólar ganhou uma participação muito maior na composição de preço do que o próprio Chicago. Então, aqueles que realmente só ficam focados em entender a variação do Chicago e esquece que existe câmbio dentro do nosso país,
acaba sendo realmente trazendo talvez uma distorção real do que o mercado aqui no Brasil está se participando, né? O dólar hoje com maior peso é a principal variável na formação de soja do Brasil e um dólar altista, né, traz sim recuperação. Então, enxergar com nitidez, né, a velocidade que esse câmbio pode subir e qual a tendência, né, dos próximos dias, semanas e meses, realmente vai ser a grande chave da questão para definir novas altas. Então, o cavalo não passou arriado. Aqueles que se prepararam, né, para fazer um derivado travando soja, a Chicago, deixando em aberto prêmios de dólar, agora realmente está colhendo os bons frutos, né, que foram semeados aí há algumas semanas e meses atrás. Matheus, para gente, para gente finalizar, quais são as primeiras referências de preços que você imagina que a gente vai trabalhar nessa quinta-feira base Porto? Um intervalo ainda de preços na casa de 140, 141 até R$ 142 ainda é plausível para essa quinta-feira? Faz sentido para a tua análise? É o valor hoje exercido para essa manhã, viu, Carla? Já tinha até antes de entrar com você, já tinha pedido aqui para a Lohane, que fica diretamente ligada ao nosso mercado físico, né? A nossa análise de mercado físico. E ela já tinha me passado as referências hoje pela manhã, base Paranaguá 141, base Santos 142,50 até 143 em alguns pedidos, nada realizado por enquanto. Porém, enfim, são ofertas ali que mostram a estabilização do mercado mesmo com a variação que tivemos aí mínima, né, porém notada do SDA de ontem, tivemos uma estabilização do mercado físico brasileiro. Matheus, e dessa forma eu acho que a gente consegue responder a todas as perguntas da nossa audiência. O José Passarini Neto diz assim: bom dia, Carla e Matheus. Dólar alto é um fator benéfico para a exportação? Se sim, é uma vantagem, embora impacte na compra de outros insumos. Você falou bastante sobre o dólar, trouxe todas essas respostas, né? Então acho que dessa forma a gente consegue responder bem a nossa audiência. Exatamente, o dólar favorece, como eu disse, a exportação por agora, porém dificulta o insumo importado. Vale lembrar que quase 70% do insumo usado no Brasil para o cultivo da soja ou cultivo do milho, o milho um pouquinho menos, esse percentual, mas quase 70% na soja é de insumo importado. Certo. Fertilizantes importados, pagado royalties, que são dolarizados, a gente vai pagando químicos que são importados. Então, muito cuidado na composição de custo safra 24 e 25. Bom, Matheus, quero muito te agradecer pela sua volta, né? Juntos aqui vamos construindo esses cenários de mercado, trazendo essas sinalizações para o produtor, trazendo esses momentos onde ele precisa ter mais atenção para, né, trazer a evolução da sua gestão. O Alberto Tesmer diz: bom dia, Carla e Agro Brasileiro. O Matheus sempre vem com clareza e muito bem apresentando as suas colocações. Então, Matheus, você é sempre muito bem recebido aqui no Bom Dia Agro, sabe disso, a nossa audiência tá te esperando, inclusive o Guerreiro, lá em cima, no comecinho do Bom Dia Agro, ele já tinha trazido o recado, viu, Matheus? Ó, as entrevistas com o Matheus são excelentes, eu não as perco. Eu falei, e não percam mesmo, porque são sempre muito boas realmente. Vamos junto, meus amigos, o Prazerão está por aqui. A gente sabe que às vezes o mercado é turbulento, ele causa muita euforia, causa muita preocupação e deve causar mesmo. Tá? Safra 24, 25. Coloquem a preocupação e a cautela na tua consciência, meu caro. Não é uma safra para a gente aventurar com margens exageradas, porém também, né, fazendo um deverzinho de casa e entendendo realmente o momento certo de compra ou de venda, né, entendendo tua localização, nós aqui da Pátria, né, conseguimos sim trazer um cenário bem regular, assim dizendo, né, ou de sobrevivência para essa safra 24, 25. Matheus, Prazerão sempre, viu, Carla? prazer é meu amigo. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que nós poderíamos na quinta-feira que vem, aí vamos aqui firmar um compromisso, se você quiser, é claro. A gente pode se debruçar um pouco mais sobre a demanda, o entendimento de como está a demanda na China, como está a demanda interna, quais são as projeções, né, para a demanda por essa oferta 24 e 25 que vai chegando ao mercado, porque a nova oferta está se desenhando, está em desenvolvimento. Precisamos entender como vai ser o consumo dessa soja, né, Matheus? Então acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre a demanda na quinta-feira que vem. O que que você acha? Gosto muito de falar sobre demanda, Carla. Existe muito misticismo, né, sobre esse China. Todo ano tem as mesmas pessoas falando que a China agora desacelera como? Ah, nos acelerou nos últimos 20 anos, mas agora vai desacelerar. E aí a China vem mostrando, rompendo, batendo recorde de importação todos os anos. Então vai ser bom, sim, na próxima semana, a gente trazer essa discussão em pauta, né? E mostrar que realmente os nossos principais clientes estão com o estômago vazio e a boca cheia precisando de soja.
São 6 porcos para um chinês, Matheus? 6 porcos para um chinês e são quase 1.000 galinhas para um brasileiro. Não, 6 porcos para um brasileiro e quase 1.000 galinhas para cada brasileiro. Vou trazer a estatística correta porque agora me confundi. Quando você deu esse número na palestra lá no primeiro Agro em Debate, lá aí, em Goiânia, o povo arregalou o olho desse tamanho, né, Matheus? Aí eles entenderam É, para onde vai toda a soja que eles produzem, né? exatamente, 100% da soja produzida no Brasil e exportada para a China vira ração de animais, É isso pessoal. Não é mesmo. chinês que come soja, é animal que come o nosso produto. A gente tem que entender a cadeia animal, a pecuária, né? Que vai principalmente da cadeia suína. Metade da soja exportada para a China vira ração de suínos. E é 6 porcos para cada brasileiro no território chinês. E é bom porque assim, né, Matheus, a gente consegue, quando a gente destrincha um pouco a demanda, a gente consegue entender por que em determinados momentos de fato a China ou pulveriza mais as suas compras, ou escalona, ou diversifica as suas origens para garantir ali as suas margens e entender que ela precisa também se planejar porque haja chinês para alimentar. Então precisa ter uma gestão diferenciada na compra desses insumos, dessas matérias-primas, né? Exatamente, cara. E um grande ponto que eu sempre cito nas minhas palestras, né, de que eu sei que tem muitas pessoas, né, que ficam usando dessa capacidade do crescimento chinês, da evolução da economia chinesa em relação à capacidade de compra, né, anualizada de curto prazo da soja. Ah, a China não vai comprar mais soja esse ano porque está em processo de desaceleração de PIB. Mas se não entende para onde que nossa soja vai, quem ela alimenta, realmente fica um pouco raso, né, a leitura sobre a capacidade da demanda chinesa. Porco vivo, rebanho animal vivo, come soja, independente se a economia chinesa está crescendo ou não. Então, é isso que a gente tem que entender realmente para trazer um cenário claro, né, e coeso sobre a capacidade de importação chinesa de soja lá na ano. Quinta-feira que vem, vamos falar de demanda, portanto. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Obrigado, meu amigo. Até semana que vem. Tô te esperando já. Abraços a ti a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Amém. Vocês todos também. Até mais.